quando a gente fala não tenho ajuda, a gente tem diferentes estruturas familiares para a gente poder abordar. Então, o que eu comentar sobre a possibilidade de ajuda, por exemplo, que eu tenho aqui em casa, qual é a nossa estrutura? Eu moro com o meu marido e o nosso filho. Então, essa é a nossa estrutura familiar aqui, e é com ela que eu tenho que contar para poder dividir as atividades e poder educar o nosso filho já no sentido de poder fazer algumas coisas junto com a gente. Então, quando eu ia tirar a roupa da máquina, ele ficava do meu lado lá, segurando, assistindo, sabe, coisa desse tipo? Eu acho isso importante. Essa é a nossa abordagem aqui. Então, por exemplo, eu vou preparar comida, eu trago ele para a cozinha junto comigo e vejo o que ele pode mexer aqui, né, que não envolva faca. Eu ainda tenho um pouco de medo. Ele já está começando a mexer com faca, mas com cuidado. Então, ele lava a salada, né, ele já faz algumas coisinhas, ele mexe ali a panela. Então, a gente vai inserindo, por quê? Para ver que essa é a rotina do dia a dia das pessoas, né, em casa. E em casa, assim como no trabalho, são várias pessoas fazendo várias coisas. O que é a minha recomendação? Que você avalie como é a sua estrutura hoje e você liste realmente quem é a sua estrutura de apoio. Muitas vezes eu considero a contratação de serviços pontuais quando eu sinto que nós aqui em casa não vamos conseguir fazer alguma coisa. Eu viajava muito a trabalho pelo Brasil e para fora para fazer cursos e tudo mais. Às vezes pegava uma semana que meu marido viajava também, então era muito corrido pra gente. Então já aconteceu muitas vezes de, nesses períodos assim mais conturbados, contratar uma faxineira para fazer o serviço, a limpeza, a faxina mais pesada, assim, para pelo menos não acumular muito, porque a gente sabe que quando acumula sujeira é muito pior de limpar. A minha filosofia é, eu quero morar numa casa que eu seja capaz de manter. Faxina é cuidado, sabe? Eu gosto de cuidar. É claro que você pode escolher cuidar de outras coisas, tá tudo bem, tá? É só a gente colocar os nomes certos nas coisas, como eu falei, né? Até você avaliar como é a sua estrutura hoje e o que você pode contar em termos de apoio, porque às vezes você é uma mãe solteira, por exemplo, mas você tem amigas que sejam mães ou pais de coleguinhas do seu filho na escola, que talvez possam ajudar de vez em quando. Amigas mesmo ao seu redor, amigos que possam dar um apoio quando você precisar. Então é importante que você identifique qual é a sua estrutura, para você saber com quem você pode contar. Será que você tem a possibilidade de ocasionalmente contratar alguns serviços quando for necessário? Então, tudo isso que você tem que colocar no papel, num primeiro momento. Lembrando que essa estrutura pode mudar de tempos em tempos também. É sempre importante você saber qual é a sua condição hoje. Com base nisso, já sabendo que existe uma sobrecarga enorme, tanto com o trabalho doméstico, com o trabalho profissional mesmo, e a questão mental, a estafa mental que nós temos, né, quando a gente não tem ajuda, justamente a gente alinhar um pouco as expectativas, né? Então, assim, existem algumas fases da vida que vão deixar a gente mais sobrecarregado mesmo. Então, é ter perspectiva. Por exemplo, quando nasce um bebê, quando você está no último ano da faculdade ou de algum curso, né, fazendo TCC, aquela coisa toda. Quando você está num momento de transição de carreira, quando você está mudando de cidade, mudando de emprego também, mudando de cargo. Enfim, você ter essa perspectiva de que algumas situações são temporárias, então calma, não vai durar para sempre essa sobrecarga. Se você está numa situação em que você percebe que não é temporária, uma primeira coisa é você fazer uma análise sincera de todas as áreas da sua vida, para você entender qual área que, se você focar no momento, você acredita que vai impactar todas as outras de uma maneira legal. Então, fazer uma análise honesta, porque com essa análise você pode falar, olha, então, eu vou focar na minha saúde no momento, que é isso que eu tenho que focar. Com base nisso, você já tem uma prioridade, olha só que legal. Tá? Então, dentre essas N coisas que você precisa fazer, você já tem uma prioridade, que é a sua saúde. Então, você vai priorizar sempre tudo o que envolve a sua saúde. E aí você pode fazer uma lista. O que envolve minha saúde? É um sono adequado, alimentação, atividade física, respiração, né? E fazer um check-up médico, etc. Tá? Começa por aí, fazendo essa análise para você saber qual é a sua prioridade no momento. Depois disso, você vai fazer o que eu chamo, eu não, né? Eu vou dar a referência aqui. Eu chamo de mínimo viável diário. Foi um termo que eu aprendi num livro chamado Ponto de Equilíbrio, da Christine Carter. E aí, então, o que é o mínimo viável diário? O mínimo viável diário é você definir, fazer uma lista mesmo, de tudo aquilo que você tem que fazer todos os dias para casa não cair, para você não ficar mal,
os seus filhos, né, no trabalho, enfim. É aquilo assim, se você acordasse hoje doente, ruim, não vou sair da cama. Porém, eu não posso deixar de fazer isso e aquilo. Quais seriam essas coisas? Então, esse é o mínimo viável diário. Por quê? Porque nos piores dias, você se atém a isso aqui, para casa não cair. Então, assim, dormir bem as poucas horas de sono que eu já tenho seria o mínimo viável diário. Olha só que interessante como já prioriza. Garantir uma alimentação minimamente saudável. Ter comida na mesa, né, para quem tem filhos. Lavar a louça, então não importa o que aconteça, pelo menos uma vez por dia você lava toda a louça lá. Trocar as lixeiras de casa, né? E por aí vai. Então você vai definir o que é o mínimo viável. Responder os e-mails do trabalho, sabe? E aí você vai ver que tem dias que você não vai conseguir fazer o mínimo, para você ver quanto o mínimo já é bastante. Mas com essa orientação, isso já te ajuda a focar nesse mínimo, e aí o restante você vai encaixando. É essa a questão, tá? No método Vida Organizada, eu tenho 5 passos para a organização de todas as áreas da vida. E o primeiro passo é o destralhar. Mas o que significa destralhar? É você identificar na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, aquelas coisas, sentimentos, questões, circunstâncias que não fazem mais sentido para a vida que você tem hoje. Você pode começar com a sua casa, porque é mais fácil você pegar um objeto físico, né? Você pegar um objeto na sua mão e destralhar. Mas você pode fazer isso com projetos, com atividades, com compromissos, com relacionamentos. Então esse é o primeiro passo. Eu sempre digo, não é possível organizar a tralha, não é, né? A gente no máximo faz uma maquiagem na bagunça e não é isso que a gente quer. A organização é um processo de encontrar soluções adequadas para a vida de cada um. E o destralhar sendo o primeiro passo, você tira tudo que não faz mais sentido para você conseguir organizar apropriadamente aquilo que fica, porque não é sobre o que vai, é sobre o que fica.